Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, taróloga, criadora aqui do canal e eu vim aqui para falar um pouco sobre o ano do boi ou búfalo, que é o ano novo na perspectiva da astrologia chinesa, que eu gosto muito e eu já fiz até vídeos sobre isso aqui, quando acho que o ano passado que foi o ano do rato, eu acho que eu fiz só o post, não tenho certeza, mas no anterior eu fiz. Enfim, a gente vai ter o ano do boi metal, certo? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. A astrologia chinesa, ela se baseia pela lua, tá? É o ano lunar, digamos assim. Então, a gente tem, pela astrologia tradicional, a regência dos planetas, né? E aí a gente teve 2020 foi o ano do Sol, agora vai ser do planeta Vênus. E na astrologia chinesa, que coloca o ponto alto como sendo a Lua, é toda uma conexão com essas simbologias dos animais e dos elementos. Por isso que tem o boi metal, não sei o que, madeira, e fogo e sei lá o que, um monte de coisa, tá bom? Então, vamos falar sobre isso aqui. Gente, o boi, ele tem uma energia muito yin. E o yin, ele tá conectado com o lado ah, feminino e de sombra. Não que feminino é sombra, não é nada disso, mas está ligado ao intuitivo, o que está muitas vezes escondido. Não é o do yin e yang, tem a parte branca e tem a parte escura. E a gente precisa integrar, porque não tem ninguém só luz, ninguém só sombra. E como eu já falei, luz não quer dizer, luz não tem moral de bem e mal, e a sombra também não. Então, quando as pessoas falam, ser de luz, é porque aquele ser ele integrou suas sombras, iluminou e fez uma conexão, uma integração com suas dualidades, porque a luz em si ela não é boa nem má. Tanto é que quando uma pessoa tá muito na luz, ela pode ser soberba, arrogante, ela pode ser muito egoísta, ela pode não enxergar o outro, enfim, porque a luz também cega. E a sombra não é necessariamente sempre ruim, ela transforma, ela traz humildade, ela traz caráter, ela traz enraizamento, ela traz capacidade de renovação. Então, vamos tirar e quebrar os paradigmas de luz e sombra e de yin e yang. Então vamos lá, o boi ele é yin. Então a gente já tem necessariamente todo mundo, e isso que a gente está entrando no ano de Vênus, faz muito sentido de trabalhar as energias femininas em nós. Isso é para todos, homens e mulheres. Se a gente não trabalhar essa energia feminina, a gente corre o risco de a gente ter um ano com muito mais feminicídio, mas ao mesmo tempo eu também já falei sobre isso aqui, que a gente está com Lilith em touro e tem a conexão do feminismo e os grupos de mulheres se reunindo e aumentando a questão do sagrado, trazendo potência e força para o feminino. Então esse boi in, ele também ajuda para todo o grupo e todas as mulheres se reúnam e tenham força, porque o boi ele é força e estabilidade. Ele fala de trabalho e fala de prosperidade, mas essa prosperidade do boi muitas vezes vai muito para um caráter de se mostrar, só o lado social, porque ele quer o reconhecimento do outro, ele busca muito o sucesso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir para um caminho muito de é, ganância a qualquer custo. Querer, 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 querer. Cuidado com os desejos em excesso. E a gente tem essa Lilith em touro, que eu também já falei sobre isso aqui, tá? Tem um vídeo lá. O boi, no geral, ele é estável, ele é prático, trabalhador, ele é criativo, ele é mais pragmático, ele tem muita imaginação ao mesmo tempo também, tá? Ele tem uma certa eloquência, ele fala de originalidade, ele tem um senso de inovação muito grande. A gente tá com esse bando de coisa em aquário, fala desse novo. Eu já falei do ano 5 aqui, que é o ano do Papa, fala dessas mudanças e quebras de paradigma. Então, qual é o lado negativo do boi? Muito preconceito, muita crença enraizada, teimosia, intolerância e caráter vingativo. E aí a gente tem, eu vou colocar aqui, não é para deixar vocês assustados, mas a gente tem algumas pessoinhas bacanas que eram regidas pelo boi, né, no horóscopo, como Hitler, Napoleão, eles eram boi, búfalo. Tem um lado tímido, mas tem um lado muito eloquente, muito magnético,
tem uma diligência muito grande, tem um senso de determinação. Quando você coloca uma coisa na cabeça, nada tira. E, claro, tem as pessoas boas também que foram boi, tá? Mas eu vou deixar só essa pontinha aí pra gente perceber que a gente tá indo para um ano em que as pessoas vão se agarrar muito a esse lado do preconceito também, da dificuldade de quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças, quebrar, né, e ir para essa inovação. Se não sair da teimosia, essa inovação ela não acontece, esse lado criativo não acontece, tá? Então, é uma energia de liderança, mas que a gente precisa colocar um pouco de flexibilidade e de ternura, senão as coisas não fluem muito bem e a gente fica entre essa dureza, essa coisa de tenho que fazer, tem que ser do meu jeito, e a gente precisa integrar o outro aí, senão a gente não consegue. E a gente tem outras energias que a gente sabe que também pedem esse, porque senão a gente vai ficar nesse reconhecimento do outro, esperar que o outro faça as coisas, mas não uma conexão de fato com o outro. É só raso, é tudo muito raso, né? Muito hipocrisia também. Então a gente tem que ir para esse lado do sucesso, mas um sucesso de cooperação e não de competição, e todo mundo pode ter o seu espaço. Essa é a tônica do 2021. Mas o boi, ele tem essas dificuldades da gente às vezes não permitir muito que o outro também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não é de demonstrar muita afeição em público, mas a gente precisa trabalhar nossa questão da generosidade e altruísmo. Tem também, tem muita possibilidade disso, mas eu queria deixar assim bem pautado essa questão de que a gente vai trabalhar muito, de que a gente precisa ter flexibilidade, de que a gente precisa ter essa estabilidade que é importante para a gente prosperar, mas que a gente precisa incluir o outro. A gente tem que sair dessa intolerância e sair desse preconceito e dessa coisa do dogma, né? Da minha ideia é melhor do que a ideia do coleguinha. Senão vai ser um ano de muitos conflitos. Aí a gente já tá sabendo que vai um pouco por esse caminho, infelizmente, que anos de Vênus não são fáceis, e ano de boi também não, búfalo, né? E o que acontece com o búfalo e o boi? Eles brigam pela cabeça, cabeça com cabeça. Se a gente pensar nisso, isso é muito significativo. A ideia contra a ideia, né? O ideal contra o ideal. Vamos pensar nisso, vamos refletir e que a gente possa realmente rever nossos conceitos internos, essas crenças enraizadas, que isso vai ser muito necessário para que a gente tenha um ano fluido, harmônico, cheio de amor, cheio de prosperidade. Tá bom? Um beijo. O ano do búfalo começa dia 12 de fevereiro, de fato ele entra dia 12 de fevereiro, tem a festa sempre, né? Os chineses sempre festejam isso. Isso vai ser muito falado ainda, mas eu já queria falar um pouquinho sobre essa energia da astrologia chinesa e que vai vir regendo a gente também em 2021. E que quando a gente conecta, né, as coisas, se a gente for ver, tá tudo muito ligado, faz tudo muito sentido. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.